Paz de Jesus, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com a Bíblia aberta. O que eu quero compartilhar com os irmãos não é tão simples, não é tão comum, mas tem sempre o objetivo de nos ajudar a pensar e a compreender um pouco melhor. O que eu ofereço aos irmãos é um pensamento que tive a respeito de algumas citações bíblicas. Nós estamos no tempo do fim, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Eu creio no arrebatamento antes da tribulação e tenho lá meus argumentos. Tenho ouvido os argumentos dos irmãos que acreditam que não será assim, mas que será no meio ou no final. E a mim não são suficientes, não encaixam. Mas não muda nada, viu, querido irmão? Se ele vier agora e você é salvo, você irá agora. E vai falar, puxa vida, que bom foi antes, não é? Se não for agora, o que eu duvido, nós teremos que encarar e estamos salvos do mesmo jeito e estaremos com ele. Então, isso não é motivo de briga, nem? Mas existe um aspecto nisso tudo muito importante. Tem aí esses irmãos que eu creio que Deus levantou, o Joel Richardson e o Walid Shoeibad lá na América, um palestino e um americano, trouxeram-nos uma nova estrutura, quer dizer, não uma nova, está tudo contido nas Escrituras, porém como se desvendasse ou tirasse um tampão de sobre um assunto tão amado pela igreja, que é as coisas que se relacionam às profecias do fim. E eu quero falar de uma delas. Eu quero falar sobre Babilônia. No livro de Apocalipse, capítulo 18, diz assim, capítulo 18, isso, verso 2 assim. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Fornicação é relacionamento sexual promíscuo, fora do casamento. E aqui diz que isso gera uma ira, não é estranho, mas tudo bem. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Bem, eu não lerei tudo. Você pode fazê-lo, deve fazê-lo. Mas me permita voltar no tempo. Da onde vem Babilônia? Como que ela surge? Quem deu esse nome? Não foi? Muito bem, nós sabemos aí em Gênesis que depois da corrupção do gênero humano após o dilúvio, o homem foi se multiplicando e, enfim, e o pecado foi aumentando a tal ponto que os homens começaram a afrontar a Deus. Então, ouçam. Tem algumas pessoas que dizem coisas e ensinam coisas para as crianças e acabam acreditando nas próprias histórias de criança, não é? Então, o que eles dizem? Que a Torre de Babel foi chamada de Babel porque Deus deu esse nome, que quer dizer confusão, porque foi Ele, o Todo-Poderoso, que confundiu os idiomas. Mas vamos ver o texto, então. Vamos lembrar um pouco disso. Tinha uma criatura chamada Nimrod. Esse cara está ligado diretamente a todo o culto pagão de toda a história da humanidade. Se nós podemos encontrar até na nossa nota de real a figura de uma dessas entidades, né? Que é Semíramis. Então, para não se estender nesse lado, Nimrod ele aglutinou as pessoas dizendo o seguinte: que ele, Deus, não reine sobre nós, que ele, Deus, não nos espalhe por toda a terra. Em outras palavras, que ele, Deus,
Não faça a vontade dele. Nós não queremos fazer a vontade dele. Nós queremos fazer a nossa vontade. E ele então fundou o que eu poderia chamar de primeiro motim, no sentido, houve um motim no céu, lembra de Lúcifer? Mas de um motim declaradamente contra Deus. Foi Nimrod. Então, ele falou assim, construamos uma torre, não é? E existem algumas traduções, umas dizem que ela toque o céu, outras dizem sobre ela o céu. Eu particularmente prefiro esta segunda, sobre ela o céu, porque tem uma outra explicação para tudo isso. Mas como não cabe aqui, me permita dizer o seguinte, a Torre de Babel foi levantada e ninguém sabe qual foi a altura dela, se 30 centímetros do chão ou 3 metros, nós não sabemos. Mas alguém desenhou uma torre muito alta, faltando um pedaço, não é? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles propuseram-se e começaram a construir uma torre. E que Deus se zangou com isso. Então, me permita expor o seguinte. Deus... deixa eu voltar um pouquinho. Se eu e você fôssemos Deus, eu deixaria que eles, então, construíssem a tal da torre. Porque será que tinha algum idiota suficientemente idiota para construir uma torre com o intuito único de tocar nos céus? Ou se de fato é isso? Será que tem algum imbecil suficiente naquela época para pensar isso? Ora, é subestimar a inteligência da raça humana daqueles dias que construíram coisas que nós nunca conseguiremos hoje com a nossa tecnologia. Então você não irá me convencer de que eles eram tolos a este ponto. Então, o que quer dizer isso? Bem, deixa eu explicar. Aqui em São Paulo tem o sistema de transporte urbano muito usado e sempre está muito cheio. E houve leis, e há agora até situações aqui na cidade de São Paulo, para o chamado bullying, ou para os homens que gostam de se esfregar nas mulheres no meio do metrô, do ônibus e assim por diante. Então agora, se pegarem, vai preso, enfim. É um toque. O toque significa entrar na intimidade de. O toque significa desrespeitar alguém. Um toque significa afrontar alguém. Significa, e aí? Imagina quando dois homens estão discutindo e um empurra o outro. Esse é o toque. Então, o que a torre propunha era afrontar a Deus. Então, o fato do homem estar em pecado só não faria com que Deus se zangasse. A zanga de Deus foi a torre com aquele intuito. Por que eu sei disso? Porque nós vamos encontrar o mesmo Espírito durante toda a história da humanidade. E Deus não fez mais nada contra isso. Era especificamente contra a torre, porque a torre tinha uma declaração. Qual é a declaração da torre? Então, querido irmão, que Deus não reine sobre nós, que Ele não coloque suas leis, as suas regras sobre nós. Nós queremos nossas próprias regras, nossas próprias leis e assim por diante. Então, querido irmão, você vai encontrar no livro do Apocalipse o dragão. O dragão é vermelho, não é? E sobre o dragão vem uma meretriz. Eu não vou entrar em detalhe, eu quero citar poucas coisas. Esse dragão vermelho, o vermelho tem um significado. As coisas não estão na Bíblia à toa. O trono branco tem um significado. Por que trono branco, não é? Os olhos como chama de fogo, por quê? Os pés reluzentes como latão, por quê? Não é? Cabelos brancos como a pura lã, por que essas coisas? Todas estas coisas têm uma representatividade. Deus está dizendo alguma coisa. No que diz respeito ao dragão, ele é vermelho. Então ouça, nós sabemos que Babel é a cabeça do dragão.
Se não, vejamos. Então, Deus dividiu os idiomas e tal, e lá vai, e o mundo se espalhou, e aquela confusão toda. A posteriori foi fundado um reino, o reino da Babilônia, com a expressão máxima do seu líder Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele seria uma espécie de sucessor de Nimrod, mas não foi. Curiosamente, o Senhor Deus leva o povo de Israel para a Babilônia. Eles foram levados cativos para lá. Lembrem-se que no Egito eles não foram levados cativos. Eles se tornaram cativos, mas na Babilônia eles foram cativos. Mas ao chegarem na Babilônia, então vamos aqui fazer uma comparação. Quando eles vão para o Egito, eles não são escravos, mas se tornam. Na Babilônia, eles vão como escravos, mas não ficam como escravos. Eles desenvolvem suas vidas, compram casas, plantam, e o Senhor Deus diz que na prosperidade da cidade eles também prosperariam. Então veja que é como se fosse uma caixa diferencial, quando uma roda gira para um lado, a outra gira para o outro. E assim foi então em Babel. Muito bem, lá em Babel, o Senhor Deus deu o seu testemunho. E é por isso que eu acredito mesmo que o povo de Israel foi para lá. Porque se o povo de Israel não tivesse ido para a Babilônia, os babilônios ficariam sem ter testemunho de Deus. E eles tiveram testemunho de Deus, e testemunhos poderosos. Você poderá encontrá-lo, por exemplo, no livro de Daniel, o profeta. Eu não sei porque os judeus tiraram esse livro da Taná, não é? Alguns dizem porque eles não gostam daquela profecia dos dias em que o Redentor se manifestaria em Jerusalém. É possível, eu não sei, teria que conversar com um judeu. Então, quando o Nabucodonosor estabelece o reino, ele faz algumas coisas, não é? Uma das coisas, nós sabemos que ele fez uma estátua e mandou que as pessoas adorassem e tal. Enfim, mas ele teve um sonho, e no sonho ele ficou perturbado. E ninguém poderia entender o sonho, ele não queria contar, enfim, para resumir a história, Daniel revelou o sonho. E na revelação diz, a estátua tem a cabeça de ouro, e tu, ó rei, e tu, ó Babilônia, é a cabeça. Lembrem-se que a estátua de Daniel é a história do poderio do governo humano sobre a terra. E ele vem até chegar, depois vem o peito de prata, e aí o ventre de bronze, e as pernas de ferro, e os pés ferro e barro. Sabemos que o ferro e barro representa agora essa coisa que estamos vivendo. Muito bem. Então, a imagem toda é o sistema lá de Nimrod. Qual era o sistema? Não reine sobre nós. Meu amigo, se você é um seguidor do socialismo, essa é a filosofia, essa é a proposta do Nimrod. Eu conheço pessoas que se declaram pastores, que fizeram um seminário e a organização religiosa deu a eles um lugar para eles cuidarem. Então eles imaginam que de fato são, mas curiosamente eles são socialistas. Eles são comunistas, eles acreditam que pode haver um sistema humano que venha resolver os problemas do homem. Isso é uma afronta a Deus. Isso é uma estupidez. Uma pessoa não pode dizer que crê em Deus e ser um socialista, mesmo porque ele está sendo prostituto e mentiroso. Porque a base fundamental do marxismo, a base fundamental é que não há Deus. Tire de sobre nós as tuas ataduras, remova de sobre nós a tua liderança. Nós não queremos o teu governo, nós queremos o governo do nosso partido. Nós temos o nosso partido e por ele daremos a nossa vida.
e em nome desse desgraçado Partido Comunista, desse desgraçado sistema socialista, houve mais mortes sobre a face da terra do que todas as guerras juntas. E até hoje ainda é assim. Estamos vendo pessoas morrerem aí em nome disso. Agora mesmo na Venezuela, fala-se de mais de 50, coloque mais de 100 pessoas mortas em nome dessa maldita filosofia humanista. Mas, curiosamente, eles não conseguiram até hoje e não vão conseguir. Por quê? Porque assim como Deus confundiu Babilônia, confundiu Babel, aquele povo todo, ainda os confunde hoje. Por isso que eles imaginam, estavam quase tomando conta, caem. Estavam quase chegando lá, morrem na praia. E eles tentam, e se levantam. E eles morrem dedicando-se a isso. E a prova disso é que eles são tão humanos quanto os demais. Porque eles amam o dinheiro, eles são corruptos, eles roubam, eles amam o dinheiro. Mas a prova é que a Babilônia, o que eu quero dizer é que a Babilônia, para mim, não é uma cidade específica, porque ela muda de lugar. Então, a Babilônia, a Torre de Babel, não é? Ninguém sabe onde foi. Não tem nenhum vestígio arqueológico, ninguém jamais viu nada. Por isso que eu disse, pode ser 30 centímetros ou 3 metros. Se tivesse algo muito grande, por certo teria lá alguma coisa. Não, mas é que foi feito de tijolos queimado. Então deveria-se ter algum vestígio de uma grande floresta destruída para que se queimasse tantos tijolos ou coisa semelhante. Olha, não faz sentido. Então, depois Babilônia se torna um império e tem uma cidade, a cidade de Babilônia. Ninguém sabe se de fato uma foi sobre a outra ou se ela mudou. Nos nossos dias, essa cidade, esta Babilônia, tem uma referência. A Bíblia fala de uma referência, de um lugar que Deus chama de Babilônia. Mas não é a Babilônia do Iraque, não é a Babilônia de Saddam Hussein, que ele tentou, não conseguiu, morreu. Diz que ela é poderosa. Irmão, preste atenção, veja que coisa interessante. A Bíblia diz que tu, ó poderosa, tu, ó grande Babilônia. Como grande Babilônia? Ela foi derrotada pelos persas, então seriam os persas os grandes. Não, os persas também não são grandes, porque quem os derrotou foram os gregos. Não, mas também os gregos foram destituídos por aqueles 4 comandantes, e depois o Império Romano tomou, e depois veio o Império Otomano, o Reino Otomano. Então, por que a Babilônia é chamada a grande, a forte, a poderosa? Porque a Babilônia é o nome, é a origem, é a proposta contra Deus. Todos os demais impérios que vieram simplesmente seguiram esta mesma ideia, levantar-se contra Deus. Assim como você vê, agora mesmo o Brasil se declarou a favor, junto com mais 20 e poucos países, de que o povo de Israel não tem direito nem laços históricos com o Monte do Templo em Jerusalém. Ora, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, esses caras são canalhas ao ponto de mudar até a história, mas eles não conseguem mudar porque está relatado na Bíblia como foi que Davi conquistou aquele lugar do povo jebuseu que não existe mais. E por milhares e milhares de anos, o povo de Israel adorou naquele lugar. E quando Jesus esteve aqui, Jesus, Yeshua, um judeu, ele esteve no templo e o mundo todo celebra o chamado Natal, que é o nascimento de Jesus em Belém, lá do ladinho de Jerusalém. Jesus, com 8 dias, se apresentou naquele lugar. Em outras palavras, você negar isso é absurdo. Porém, quando você procura provas históricas de que Jerusalém tem algum laço ou alguma citação, por exemplo, no Alcorão ou no Corão, não há nada, não tem nenhuma citação de Jerusalém lá. Bem, voltando. Então, Babilônia é um espírito. E que espírito é este? É o espírito que não quer submeter-se a Deus,
quem desejou desde o princípio levantar-se contra Deus? O diabo, não é? Eu não posso chamá-lo de Lúcifer porque ele não o é, não é? Lúcifer quer dizer portador de luz. Então, todos os crentes seriam, num certo sentido, no sentido etimológico da palavra, todos os crentes em Cristo seriam Lúcifer, portadores de luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Mas essa palavra pode parecer, para quem não tem tem muita mais religião do que razão, eles podem achar que, o homem falou que eu sou Lúcifer. Não, você não é o diabo. Estou dizendo que Lúcifer é portador de luz. Muito bem. Então, desde o princípio, o diabo se levantou contra Deus para ser semelhante a ele. E ele descobriu que ele deu um tiro no pé. E ele é tão falto de sabedoria que quando ele deu um tiro no pé, ele começou a pular e acertou o outro também. E aí começou a pular mais e começou a dar tiro. Ele está todo vazado de bala, porque até hoje ele dá tiro nele mesmo. Todas as vezes que ele se levanta, que ele tenta armar algum tipo de projeto contra Deus, ele quebra. Então ele está todo vazado de bala. E ninguém atirou nele, não, ninguém, ele mesmo faz isso. Então o sistema humanista, e esse sistema chegou até no chamado meio religioso, no meio evangélico, no meio católico. Eu me lembro, eu era jovem, eu fui ativista da esquerda e eu fiz parte da Pastoral Operária. E a Pastoral Operária era um braço da Igreja Católica que fomentava o socialismo nos bastidores, não é? E quando o couro comeu em 64, o nosso líder, que ele não é mais padre, ele deixou a batina, ele mais dois que nos davam cobertura, ele refugiou-se na Praça da Sé e a gente foi para o Pindouro. A gente que não tinha lá muita coisa, teve que fugir da Polícia Federal, eu fui um deles. Graças a Deus que nesta caminhada eu conheci o Evangelho de Cristo, descobri que eu estava lutando por coisas tolas, com armas inoperantes e sem futuro. Quando eu conheci Jesus, descobri que a razão da vida é Ele. Então deixa eu voltar. Babel é um espírito que se levanta contra Deus. E é por isso que nós temos hoje nas escolas, ei, professor, você que ensina aí que essa filosofia de gênero, você que ensina aí, filha, o feminismo, você que fica falando de racismo, consciência negra, consciência japonesa, consciência branca, tudo isso procede de Babilônia, tudo isso é um pensamento diabólico. O intuito único é fazer com que nós não aceitemos, a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar você. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, como é que pode haver racismo no meio da igreja? Não faz sentido. Não tem sentido. Então, por que a gente encontra black gospel? Porque são racistas. E por que são racistas? Porque o Evangelho de Cristo não reina neles. O que reina neles é um segmento cultural humanista. Eu me lembro que nós tivemos dois grandes líderes na história recente na América do Norte. Quando, no auge dos direitos civis americanos, nós tivemos pelo menos, chamar a atenção de dois. Malcolm X, que era um islâmico. A proposta dele era de ódio, de guerra, de rancor. E havia um outro, ambos negros, que era o pastor Martin Luther King. Ele dizia exatamente o contrário. Ele lutava pelas mesmas coisas, quer dizer, que as pessoas me respeitem, que as pessoas não me discriminem, mas que eu não tenho nada de ódio contra você. Essa era a proposta de Martin Luther King. Muito bem, nós temos sempre na história a proposta de Deus e a proposta do diabo. Qual era a proposta do diabo? Parece que o povo aceitou mais. A proposta do diabo, hoje nós temos islamismo em toda parte, matando pessoas, matando... quem não concordar com eles morre, né?
Eles não são democráticos. Esquece disso, seu bobo. Você está achando que eles vão achar legalzinho o socialismo? Eles só respeitam a lei Sharia. Eles só vão praticar isso. Aquilo que está lá no Alcorão. Eles não vão fazer outra coisa. Mas da onde vem esse princípio? Esse princípio é que depois de muito tempo, Satanás, vendo que não conseguia sucesso em estabelecer somente o humanismo, porque o homem é essencialmente necessitado de contato com o divino, ninguém consegue viver sem Deus. O ateu assim, eu sou ateu. Claro que ele diz ateu, ele tem tanto medo da verdade que a única maneira dele se sentir talvez seguro ou perceber-se inteligente é declarar contra tudo que a gentalha, não é? Acredita. Então, se todo mundo crê em Deus, eu não vou crer porque eu sou um cara inteligente, eu não sou da plebe, eu não sou medíocre, estou acima, eu sou um filósofo, eu sou muito inteligente, eu fiz muitas faculdades. Se você fosse inteligente, tivesse muitas faculdades, você haveria necessariamente de reconhecer Deus em toda a tua existência. Mas se você não reconhece, é porque você não tem sabedoria ainda. Você tem muita informação, você tem muita ideia, muito pensamento, mas sabedoria ainda não. E eu oro para que você tenha, não estou brigando com você, nem querendo te ofender. E quando eu chamo assim que é tolo, é burro, é mentira, é só para chamar a tua atenção, não é para magoar ninguém. Então, resumindo, Babilônia é um espírito. E esse espírito rege nosso mundo atual. É o espírito. Eu estava ouvindo esses depoimentos do que está acontecendo aqui no Brasil. Cara, não dá nem para imaginar quanta grana é essa. Milhões, mas não, milhões é nada, não é nada, não é nada. Não, acertamos em 40, mas depois ficamos conversando, ficou em 27 milhões, uma bagatela, 27 milhões, o que é isso, 27 milhões, uma porcaria. Quer dizer, uma coisa, eles não têm noção, não é, da necessidade, a insegurança do coração desses caras é tão grande, que se eles tiverem 500 milhões, como eles têm, mexem com isso, cara. Para você e para mim, eu nunca nem... Para escrever os zeros, eu acho que eu não sei. Eu tenho que ficar pensando quantos zeros tem que colocar. Eu nunca vi uma foto dessa coisa. Mas para eles, não. Para eles carregam em saco de marmita, né? Em mochila. Então, quando eles falam em 500 milhões... Um irmão falou para mim assim, puxa vida, a casa que eu fui ver para comprar, me pediram 500 mil só. Puxa vida, para esses caras não é nada e para mim é tudo. Era o sonho da minha família, o sonho dos meus filhos. E a casa não é grande, tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e é perto do metrô e tal. E ele falando assim, e eu pensei, então imagine 500 milhões... Dá para comprar 1.000 casas igual a essa. Se você alugar 1.000 casas igual a essa, 1.500, você terá 1.500 vezes 1.000, 1,5 milhão por mês, cara. Onde é que tu vai gastar? Mas não, eu quero mais. Não, eu vou alugar um apartamento só para colocar o papel moeda. O Senhor falou assim, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será. Mas esse é um espírito da Babilônia. E esses caras são vítimas. Jesus falou assim que o homem ímpio vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Não é o que está acontecendo? O cara enganou a nação, falou que ele era o verdadeiro, o honestão, depois descobre que ele mente, e aí as pessoas que acreditavam nele descobrem que ele não é verdadeiro, mas eles também roubaram e acharam que iam se dar bem, mas os seus amigos, né, os amigos da esquina, também caguetaram-nos. E aí os que caguetaram foram caguetados por outro, e é um clube de idiota de primeira. Só que eles têm grana e têm título, mas é uma escória de primeira. Uma escória de primeira. Quem é que gera isso? Babilônia. Então, para resumir, o que Deus vai destruir é o sistema. Então, crente em Cristo, se você estiver lutando por essa bagaça, pare. Pare.
Deus não te chamou para lutar por guetos, nem falou para você lutar por partidos ou qualquer coisa. Aí virá um irmão e falar assim, esse pastor é ignorante, o crente tem que participar da política, o crente não tem que fazer nada, cara, o crente tem que crer em Jesus e praticar o evangelho. Olha, o que você fizer só isso daqui, diz Atos 15, está muito bem, tá certo? Agora, normalmente quem fala isso, por exemplo, quando você vê um cara defendendo o dízimo, eu vi um rapaz defender dízimo, nossa, ele usou tanto a Bíblia, e ele foi lá para provar, é porque ele precisa receber salário. Se os irmãos não derem dízimo, como é que ele vai receber o dinheirinho de oferta quando ele for pregar na igreja? Ele vai falar que não, mas não é verdade, é mentira. Por que ele está tão preocupado com o dízimo? Se não é para ele, então por que ele está tão preocupado com o tal do dízimo? Só se preocupa com o dízimo quem está afim de botar a mão no dízimo. Porque quem paga o dízimo não está muito interessado em ouvir falar que tem que pagar. A gente tenta coisa pagar e aí coloca uma obrigatoriedade do dízimo. Essa é outra história, vamos voltar aqui. Então a Babilônia, querido irmão, ele é um espírito, nós estamos no fim desta era. Se você me perguntasse, tá bom, irmão, então, se Babilônia é um sistema e é um espírito, então o que seria hoje? Bem, eu vou resumir dizendo em poucas palavras. Existe algo mais decepcionante do que o sistema comunista? Não, fala sério. Me mostra aí onde foi que eles conseguiram fazer alguma coisa boa. Não me fale na Coreia do Norte, pelo amor de Deus. O paizinho de... Você já viu as pessoas da Coreia do Norte? Você já viu as reportagens? Não é? Você queria ser um cara de lá? Tá bom. Não vem falar de Cuba, nós sabemos muito bem. Não me fale da Venezuela. E de todo o leste europeu, Albânia, enfim, não me fale desses lugares que você sabe muito bem o que aconteceu. Na caída do muro de Berlim, lá, que dividia as duas Alemanhas, o povo passou em massa. Você não viu um alemão ocidental passar para a Alemanha Oriental, mas da Oriental para a Ocidental? Por que será, hein? Por que será que vocês comunistas fecham as portas? Por que vocês são tão democratas? Não abrem as portas para Cuba, para que os cubanos possam ir e vir. Se é tão legal, brother. Você não diz que é tão legal, cara? Você não fala que é justo? Então dá liberdade, eu quero ver. Sabe para onde eles vão? Para a América. Capitalismo, E sabe quando é que eles voltam a Cuba? Nunca. Então, convença quem você quiser. Mas esse é o sistema. Então, para mim, não tem nada mais decepcionante do que o comunismo. Então, qual é o papel do comunismo? Destruir toda esperança. E depois que tiver tudo destruído, o homem estiver sem nenhum norte, não há nenhuma referência moral, legal, nada. Então vem o sistema do anticristo. O que é? Islamismo. Mostrando para você que a mulher é aquele lixo que o islamismo diz que ela só apanha, ela só sofre, ela é discriminada, não tem direito a nada, e se ela for denunciar um homem, ela morre. Ela morre e os vizinhos vão aplaudir. Então ouça, mas por que isso acontece? Porque nós perdemos a referência, nós não quisemos Deus, então nós não queremos o governo de Deus, nós não queremos os princípios de Deus, nós não queremos a família de Deus, então Deus vai permitir que nós tenhamos o que o homem tem a oferecer. Então, para mim, o império, a Babilônia vermelha é exatamente isso, vermelho do socialismo, vermelho do islamismo. Você já viu que a Maria das Bandeiras é o vermelho? Você vê na Turquia, vai lá, velho. Então é o vermelho. É por isso que eu acredito que ser vermelho. Então, se você ainda tem a oportunidade de ouvir essa palavra, minha orientação é você. Se você é crente, abandone as práticas de luta que querem exigir direitos. Eu vi uma mulher pregadora, eu acho uma graça, ela defendendo o feminismo. Pregadora, mal amada, infeliz, tá tomando quanto para dormir? Tem que tomar uns 10 comprimidos, né, para aguentar a vida. Tá debaixo da opressão do diabo, não tá?
Jesus te ama, Ele quer te libertar, faça do jeito dele. Muito bem. Então, se você está lutando por isso, desista, pare. Se você está lutando pelo socialismo, pare. Se você está lutando pelo racismo, pare. Se você está lutando pelo sindicato dos radiografia, dos caras que tiram chapa do pulmão, pare. Se você estiver, pare. É hora de você servir a Deus, de você andar com Jesus, de você praticar o Evangelho, de resistir o espírito da Babilônia. O que você acha que Deus está dizendo? Sai dela, povo meu, sai dela. Só tem povo de Deus na Babilônia e o resto que está em São Paulo? Não. Babilônia é um sistema. Sai do sistema, sai, como alguns dizem, saia da Matrix, menino. Venha correndo para Jesus, se jogue de corpo e alma para Ele, porque Ele é maravilhoso, é o meu amo, o meu Senhor, o meu Salvador, Ele é preciosíssimo para mim e eu ficaria extremamente feliz em saber que você também falou, eu quero conhecê-lo. Meu irmão, Deus te abençoe e te vê na próxima, amém? Aleluia.